Por ser recém-formada, ela ainda não possui as ferramentas necessárias para realizar a sua função de maneira integral, tendo em vista que algumas delas são muito caras. Constantemente tem que recorrer aos colegas da área para poder utilizar esses equipamentos. Aqui vale ressaltar que, diferentemente do que muitas pessoas creem, os salários dos profissionais de fisioterapia eles têm um piso de 2.600 por aí, de acordo com nossas pesquisas de mercado, e que o salário médio é por volta de R$ 5.000, o que coloca eles atrás de profissionais da área de odonto e da área de medicina. É, Aqui nós temos uma jornada dessa usuária, né? Então, ela, às 7 horas, ela acorda com a mensagem de um paciente antigo, perguntando se ela já está realizando ultrassom. Ultrassom aqui do ponto de vista de ultrassom fisioterápico, e se pode fazer no encaixe hoje. Daí ela conversa com um colega na época de faculdade, às 10 horas da manhã, perguntando se ela pode utilizar a clínica dele. Às 1 da tarde, ela avisa ao paciente que pode atendê-lo ao fim do expediente, mas que será um local diferente do usual. O paciente concorda. Às 4 horas, após os atendimentos agendados para o dia, ela se dirige à clínica do colega para realizar uma consulta de encaixe. E às 7 horas, ela chega em casa e começa a fazer as contas para saber quando poderá comprar o próprio equipamento. Tendo o Shared Economy como proposta de oportunidade, percebemos que precisávamos encontrar uma área de negócio para validar. Então, observamos a existência de uma demanda a ser explorada na parte de aluguel e compartilhamento de equipamentos na área de saúde. A nossa proposta única de valor é intermediar as transações, garantindo a entrega dos aparelhos de saúde por parte dos proprietários, através de um sistema intuitivo, rápido e seguro. As funcionalidades que nós teremos será verificação de disponibilidade, intermediação da transação, ranqueamento e avaliação, filtros de pesquisa e localização, dashboard de usuário e chat. Nós passamos alguns formulários para conseguir a validação, falando sobre nossa ideia e tal, e essas são algumas respostas que tivemos. Uma plataforma que faz a divulgação e o intermédio seria muito útil, facilitador, excelente, uma boa opção. Ótimo, contudo, deve ser prezado a garantia de seguro, integridade do aparelho e devolução. E uma questão a ser observada é a logística. E a pessoa fala um pouco mais da questão da logística. Certo. Com relação aos nossos concorrentes, nós mapeamos as empresas de locação de equipamentos de saúde tradicional. Vale ressaltar que aqui em Recife a gente não achou especificamente locações de equipamentos utilizados por fisioterapeutas, bem como fisioterapeutas tanto do ponto de vista de musculoesquelético quanto do ponto de vista de dermatofuncional, que seria a parte mais estética. O coworking, que o coworking médico já é uma realidade, mas também aqui em Recife a gente achou competidores em São Paulo, né, que fornecem esses consultórios, eles já com os equipamentos. Os coworkings, a gente achou aqui em Recife, que seriam os consultórios compartilhados, são os consultórios mais simples, com a mesa do médico, com cadeira para o paciente, para o médico e com uma maca atrás. E a compra do equipamento, né? Aí, esses concorrentes, eles podem se utilizar de algumas gambiarras tecnológicas, né? Que seriam, por exemplo, a utilização do OLX, do Aluga-se, que a gente trouxe na aula passada, é, mas não existe uma solução tecnológica exatamente para realizar a alocação desses equipamentos. Aqui a gente tem a nossa curva de valor. Nós mapeamos oito parâmetros, né? O primeiro seria a manutenção, que para locação e para solução seria zero, né? Já para o coworking é uma manutenção muito baixa, que seria só basicamente o custo com a higiene, entre aspas, do espaço. E já para compra, a manutenção é toda ao seu cargo. E aqui o segundo parâmetro seria o custo da compra, né, do equipamento. A gente, da compra, assim, né? A custo de você ter acesso ao equipamento, pode-se dizer. Então, para a solução e para a locação é um custo baixo. O coworking tem um custo médio, porque não só você não estaria alugando só o equipamento, mas também o espaço. E a compra seria um custo alto. Disponibilidade. É, Disponibilidade seria o grau de que você vai ter o equipamento.
onde você está, etc. Aí que a solução a gente mapeou o médio, porque tipo, a gente tem como mensurar isso, tem como mensurar não, tem como mapear, né? Porque a gente vai ter a disponibilidade em tempo real. O coworking, a gente não necessariamente vai ter todos os equipamentos no consultório, e a compra você vai ter a disponibilidade porque é seu. Exclusividade seria a questão do uso, propriedade autoexplicativo. O grau de conservação seria a possibilidade de você estar sempre com um equipamento novo, então se uma compra você está com a pior grau de conservação. Sistematização, pelo fato da solução ela ter todas as funcionalidades que nós mostramos, ela tem a maior sistematização. Flexibilidade, a compra também é a flexibilidade baixa, e a portabilidade seria no quesito de tipo, eu posso colocar o equipamento em outros locais, não necessariamente o local onde ele está especificado. Então, tipo, a gente vê aqui que o coworking ele tem uma menor pontuação, enquanto os demais ele tem uma pontuação alta, porque dá para você exatamente modificar. Aí aqui eu gostaria só de mencionar que isso daqui foi feito sem levar em conta a parte de fisioterapia que faz referência a Pilates, porque a gente não validou isso, porque os equipamentos de Pilates eles são de difícil manuseabilidade, assim, do ponto de vista de portabilidade, porque eles são pesados e eles têm que ficar num lugar só. Aí a gente não levou em conta nem aqui na curva de valor, nem nos nossos questionários que a gente passou para os profissionais em entrevistas. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Valeu, pessoal. Olha, o pitch de vocês. Ah, bem no tempo. Perfeito, parabéns. 8 minutos. Certinho. Quem mais? Algum aluno tem alguma coisa para perguntar? Alô, Alexa. Renato, achei legal a ideia de vocês. Todo mundo entendeu? Clareza total? E aí, professores e professoras, alguém quer começar? Silêncio. Então, vou eu. Vai, Raquel, você? Oi. Não, eu queria primeiro parabenizar o pessoal pela apresentação. Depois eu fiquei pensando aqui, quando vocês botaram a curva de valor, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi exatamente o Pilates. Eu disse, como é que isso? E primeiro, vocês colocaram uma persona que é uma fisioterapeuta e a jornada da persona como fisioterapeuta. Eu entendo, então, que vocês estão querendo, olhando a curva de valor, utilizar apenas equipamentos portáteis neste compartilhamento. É isso? Equipamentos portáteis no sentido de que tipo dá para eu tirar ele de um local e colocar em outro. Não portátil não no sentido de que tipo precisa ser um equipamento pequeno. Então, um exemplo que eu posso trazer é uma máquina que ela é relativamente cara, mas que ela pode ser modificada de um lugar para outro, que é a máquina de criolipólise dos fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia dermatofuncional, seria a área de estética, né, que as pessoas conhecem, mas que, tipo, normalmente, formalmente, né, de acordo com o, o Conselho Regional de Fisioterapia, seria um ato que é melhor você realizar com o fisioterapeuta. Então, a gente estava pensando em máquinas nesse sentido, máquinas que são caras, mas que, tipo, elas podem ser transladadas. Então, a gente não pode tipo, propor é, esse ponto, né, para consultórios que realizam Pilates, ou clínicas que realizam Pilates. Só se a gente aumentasse o escopo da gente, que aí pode ser algo que seja feito no futuro, para a gente colocar também essa questão. Mas, do ponto de vista inicial, apenas equipamentos que possam ser transladados. Certo. E vocês já viram se realmente não tem nenhuma empresa que faz esse tipo de serviço, porque eu realmente não posso responder com 100% de certeza. Mas Então, aqui em Recife, não tem. A gente achou aluguel de outros equipamentos de saúde. A gente sabe que existe aluguel para equipamentos que são utilizados pelos pacientes. Então, há o aluguel de cadeira de rodas, de muletas, etc.
Há também um aluguel de equipamentos que são utilizados para fisioterapia respiratória e tratamento de pacientes da ponto de vista de fisioterapia respiratória, então, tipo, oxigenoterapia, etc., nesse sentido. Também tem um aluguel de outros equipamentos médicos, mas a gente não achou uma empresa, tipo, com um site, assim, uma empresa bem formal nessa área. O que a gente achou foi fora de Recife, né? Em São Paulo, a gente achou tanto a empresa que realiza esse aluguel, quanto a gente achou um coworking de fisioterapia. Sendo que aí o coworking de fisioterapia, não necessariamente ele vai ter todos os equipamentos que a pessoa vai necessitar, entendeu? Aqui em Recife não tem nem coworking de fisioterapia e nem um aluguel desses equipamentos em específico. Então, o que vocês estão propondo assim, o que significa a proposta única de valor para vocês é apenas o segmento. Em termos de inovação de negócio, é só o segmento que é diferente, que eu estou entendendo, então. O que é que vocês estão fazendo além disso, além de alugar e compartilhamento, o que é que tem de diferente, que eu ainda não consegui entender? Ou se é só o segmento mesmo, que vocês não acharam aqui em Recife? Então, é o segmento e a questão de você transladar a economia de compartilhamento para essa área, porque o que a gente tem é o aluguel tradicional de equipamentos que Mas, nem Matheus, são esses. desculpa te interromper, mas é só... Alan também levantou, mas você fala que não tem, beleza, a gente acredita, massa. Mas tem alguém querendo alugar? Ou vocês vão, com o modelo de vocês adquirirem para alugar? Ou é permite fazer uma plataforma para conectar quem quer usar com quem quer alugar? É exatamente a minha pergunta. Vocês conversaram com os fisioterapeutas, sabem se eles querem alugar o que eles têm? Sim, no formulário tem uma pergunta sobre isso e eles falaram que alugariam sim, tanto porque às vezes eles compram um material que é caro, só que não é de uso frequente e fica meio que parado. Eles disseram que alugariam e que botariam os seus para alugar também. E como proposta de valor que a gente se propôs mesmo, o que a gente pensou assim ser único é na parte de intermediar, porque como se trata de equipamentos caros, a gente vai tentar fazer como se fala, um contrato bem que garanta mesmo a segurança, tanto para principalmente para quem está alugando o material. Aqui na validação a gente vê, tipo, uma das coisas que surgiu foi a questão de, tipo, que deve ser prezada a garantia do seguro, integridade e aparelho de evolução. Então, existe tanto um público quanto... Não, existe uma pessoa? Quantas pessoas disseram isso? Não, isso daqui surgiu em 3 respostas. 3 de quantas? 3 de 15. Tipo, não foi uma validação muito grande, até porque a gente também não teve muito tempo, a gente fez essa pivotagem e, tipo, decidiu focar num tema da segunda-feira para cá. Mas os achados que a gente teve até agora foram esses. E a questão da logística foi mencionada por 5 pessoas, sendo que essa aqui foi a resposta mais completa, né, que a gente achou de logística. Tá, mas calma, vamos lá. Perdão, fala. Esse equipamento, quem topa alugar, aluga qual equipamento? Por exemplo, um exemplo seria o equipamento de ultrassom, mas ultrassom do ponto de vista de terapia. Para tratamento, terapia. Exatamente. Isso, beleza. Tem demanda para alugar? Tem. Tá, então vocês vão começar por esse. Porque você falou que ia ser qualquer coisa. Né? É melhor focar. Qualquer coisa não. Qualquer equipamento na apresentação passada. De fisioterapia. Não, vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Só, o que eu estou falando, o que a gente falou foi, a gente vai realizar o aluguel de equipamentos que são utilizados em fisioterapia musculoesquelética e equipamentos que são utilizados em fisioterapia dermatofuncional. Obviamente, se a gente pegar um equipamento só para alugar, a gente vai reduzir muito Não, o escopo. Obviamente não, Matheus. Calma. Você tem que trazer evidências de que tem disponibilidade. A sua validação, ela ainda você tem um contexto, mas você está dizendo que vai ter mercado, vai ter gente querendo alugar tudo isso, quando não necessariamente isso vai acontecer.
Por que eu que só dar não... Rapidinho, deixa eu só terminar, Raquel. Vocês, por que que não tem? Não tem porque ninguém teve a ideia? Ou será porque as pessoas não estão dispostas a alugar? Tem todos esses riscos. Digo, de colocar o meu aparelho para rodar. Você entendeu? Tem uma série de lacunas que não estão bem preenchidas. o que eu ia falar é exatamente isso, Fernando. Por exemplo, veja meu caso. Eu sou médica e eu faço um exame complementar, chama anoscopia de magnificação, que eu uso um coposcópio, que é meu, certo? Um coposcópio que eu não quero ninguém manuseando esse coposcópio. Eu não gostaria de alugar. Eu só utilizo ele 2 vezes por semana, mas eu não quero alugar, entendeu? Então, essa conclusão de que todo mundo quer alugar um aparelho de ultrassom, quanto mais caro for o aparelho e a pessoa tiver comprado, mais ele vai ter dificuldade, assim, essa garantia principalmente de portabilidade. Esses aparelhos, eles são muito sensíveis, extremamente sensíveis. Então, você sai de um lugar para outro, você tem um risco muito grande de danificar o aparelho. Sim, sim. Então, tem que ser uma, tudo muito especializado. uma coisa que nós falamos nas validações da gente, que nós falamos também com médicos, foi que existem equipamentos que são de uso pessoal, que os médicos que responderam, não queriam, não compartilhariam esses equipamentos. Isso. Não, Então é mas legal. esses Fala. equipamentos de fisioterapia, eles realmente dão, assim, para fazer esse esquema. Eles não são tão sensíveis, não são tão frágeis, eles são genéricos. Mas o ponto que Fernando e Raquel estão levando é que vocês trouxeram alguns casos, mas vocês têm que trazer evidências de que um monte de fisioterapeuta tá louco para alugar. Porque apesar deles não serem frágeis, a maioria desses equipamentos são equipamentos que se usam no dia a dia mesmo. E esses que são mais raros, pode ser que a pessoa não queira alugar. Então, vocês têm que trazer evidência não de uma pessoa que quer alugar o dela, mas sim de mostrar que os fisioterapeutas querem fazer isso, todos. Quase todos não, mas um bom Que o número mercado quer fazer pede, isso. né? E Que o dos dois mercado lados, pede. tanto os fisioterapeutas querem alugar, quanto fisioterapeutas querem botar o seu para alugar. E a outra coisa é que o ponto de inovação de vocês não pode ser o mercado só. Tem que ter um diferencial de tecnologia tecnológico ou de processo diferente. Não é só eu pego uma locadora de carro e vou agora alugar objeto. Isso não, você não está inovando só porque mudou o mercado, porque eles simplesmente podiam mudar. Então, vocês têm que achar um ponto característico desse mercado, desse ponto dos fisioterapeutas, dos equipamentos dele, que faça merecer um destaque para ser uma coisa diferente, e não somente o processo de alugar com outro mercado. Que isso aí você não está inovando. Alana, eu respeitosamente vou discordar de você. Assim, eu acho que eles têm que fazer uma proposta inovadora. Eles têm que agregar um valor novo. O fato de não ter o mercado ali, pode ser, mas na curva de valor deles, pode mostrar na curva de valor, Matheus, por favor? Agora, a curva de valor deles não mostra nenhum valor novo. Não existe nenhum valor aí que são só eles que oferecem. E aí eu concordo, você está correta. Você pegar... Vocês estão vendo, Matheus? Não tem nenhum valor que só vocês ofereçam. E ainda vocês precisam explicar melhor isso, porque não tá... Por exemplo, eu fiquei com dúvida. Quando você coloca aqui, é manutenção zero, o que isso quer dizer? Manutenção zero é porque o equipamento ele não é, tipo, tanto na locação quanto na solução, né? Se o equipamento não é seu, quem realiza a manutenção do equipamento é o proprietário do equipamento. Então, tipo, quando você compra o equipamento, obviamente a manutenção vai ser a mais alta, porque você é o proprietário. Não, perfeito. Então nessa lógica, deveria ser zero a propriedade, porque ele está alugando. Sim. Né? Então não tem Tem curva de propriedade. valor para os dois lados. A curva de valor de quem está alugando e do locador. Exato. Você tem uma proposta de valor para quem está alugando e para quem vai usar. São coisas diferentes. É porque a gente, quando a gente olhou as curvas de valores que foram realizadas anteriormente, né, como os exemplos,
a gente não viu essa questão de fazer uma curva de valor de uma parte e de outra. Se a gente soubesse, a gente teria feito Tem, duas. mas tem. Tem? São propostas de valor diferentes. É porque eu não, no exemplo que tinha, só tinha uma, né? Não, tudo bem. Mas agora vocês sabem e vocês ajustam para a próxima. Porque vocês estão fazendo propostas de valor diferentes. Vale para vocês, vale para todo mundo. Para cada segmento de clientes que vocês forem oferecer a solução, ela tem uma proposta de valor diferente, correto? Sim, sim, sim. Beleza? Então, e vejam, e tentem trazer, por exemplo, qual é a funcionalidade que proporciona disponibilidade? Qual é a... Porque a disponibilidade é máxima quando você tem o equipamento, que ele é seu, né? Aí sistematização, qual é a funcionalidade que provê sistematização, entendeu? Então aí vocês têm que deixar de uma forma que fique mais fácil, seja meio que autoexplicativo. Quem olha a curva de valor entende. Beleza? Pensem Certo. a respeito disso. Ok. E aí vejam, porque o que a gente fala, assim, é que talvez os equipamentos que a galera tope alugar, talvez sejam os que são comuns, mas talvez tenha gente que não queira investir naquele momento e tope alugar. Então talvez dê para vocês terem isso. Mas do jeito que vocês falaram que eram os equipamentos portáteis, talvez tenha equipamentos que as pessoas não queiram alugar. Não, tem tudo que a Raquel falou de sensibilidade e de danificar, até porque do jeito que vocês colocaram aí, a responsabilidade é toda de quem aluga, né? De fazer manutenção, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, esses equipamentos mais diferenciados, talvez seja até um diferencial de mercado. Como nem todo mundo tem, eu invisto e não quero que os outros tenham, porque as pessoas vão me procurar para fazer aquele procedimento. Agora, se não for isso, tem que trazer evidências disso, entendeu? Mas aí, no caso, seriam equipamentos muito refinados, talvez, né? Que a gente não foram equipamentos nem que a gente mencionou mais, tipo, equipamento de criolipólise ou Não, equipamento mas, assim, de uma reflexão para ultrassom. vocês, tá? Se peguem essa disciplina de inovação, os métodos vão muito para que a gente possa aprender a partir do que a gente vai vivenciando. Uma coisa é o que eu quero dizer, outra coisa é o que eu digo, outra coisa é que o outro ouve e outra coisa é que o outro compreendeu do que ouviu, do que eu disse, que eu quis dizer. Parece meio viagem, mas assim, a percepção do Fernando, da Raquel e da Lana tá diferente do que você disse que disse. Então, veja aí veja depois, porque você deu a entender que a solução poderia ser aplicada para um espectro amplo e que, a princípio, entendi que vocês iam usar toda essa gama que você falou. Só que você não trouxe evidências de que, nessa ampla gama de equipamentos, há tanto oferta como demanda para oferecer. Tanto para oferecer para consumir. Se tiver, massa. Investe e vai lá. Mas traz isso com mais evidências, tá certo? E é legal vocês escolherem dentro do que aparece para vocês, tá? Então vejam o que aparece para vocês de depoimentos. Escolham a partir das dores e dos desejos que vão aparecendo. Vejam se eles são representativos ou se eles são de uma pessoa, de duas pessoas. Porque isso lá na frente, pode gerar problema para vocês. Porque vocês vão precisar validar, e se for uma coisa muito pontual, vocês vão ter dificuldade de encontrar as pessoas que vão ser os que a gente chama de early adopters, são as pessoas que vão adotar a solução de vocês ou que vão validar com vocês. Então é importante vocês... eu entendo que às vezes a gente quer correr e convergir logo para abraçar uma oportunidade, mas reflita um pouco mais sobre não tem hoje, por que será que não tem, entendeu? Mas beleza, pessoal. Entendi. Massa. Mas estão fazendo um trabalho legal, continuem, não desanimem. Os feedbacks, esse tipo de feedback, ele ajuda a gente não tem problema, sei lá, ir por um caminho e depois mudar. Esse tipo de iniciativa quanto mais rápido a gente consegue aprender, melhor. Então, vocês estão indo e toda vez estão trazendo coisas, está rolando discussão e vocês têm gerando novas hipóteses, então isso é legal. Beleza? Ok, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Alana. Muito obrigado, professor Fernando. Por nada, Matheus. Vamos lá, galera. Próximo? Pode ser.
noite, vamos lá, vamos perguntar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quando você dizer ok, a gente dispara. Ok, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nosso grupo é o que agora era do ensino EAD, certo? Então a gente vai dar uma explicada por que era, tá? Então, nessa apresentação, a gente tentou explorar um pouco mais sobre a nossa dificuldade anterior, que era de treinar os professores para dar as aulas nas ferramentas que eles tinham dificuldades, né? E para isso a gente tentou investigar fazendo um formulário novo, certo? Que vai responder algumas das dúvidas que a gente ainda tinha, e a gente acabou encontrando um novo caminho, certo? Que é um estudo sobre as ferramentas digitais e quais as oportunidades que a gente encontrou sobre a maneira como os professores usam essas ferramentas digitais, certo? Então a gente vai ver quais são essas ferramentas digitais, quem é o público-alvo, foi que a gente descobriu qual é o problema que a gente vai engajar agora, né? Certo? Então, ferramentas digitais, quais foram os temas e as oportunidades que a gente encontrou, né? Então, as perguntas que a gente ainda tinha e a gente queria entender sobre essa dificuldade dos professores de lidar com as ferramentas eram: que ferramentas eles utilizavam para a gente saber quais eram as características dessas ferramentas que podiam trazer uma dificuldade para o professor, né? Como é que essas ferramentas, como é que a questão de utilizar elas afetou o processo de ensino nessa modalidade remota, emergencial? Qual o perfil do professor que sente a dificuldade do uso dessa ferramenta, na busca de tentar saber se a gente podia atacar um público mais específico que a gente tinha antes pré-determinado. E dentro desse perfil, se existia alguma questão de disciplina, alguma área específica onde havia essa dificuldade. Então, quem foi o público-alvo dessa nossa pesquisa? A gente procurou trocar uma ideia com os professores, porque o nosso tema inicial, a gente tinha definido como problema a falta de habilidade de alguns professores para lidar com as ferramentas digitais. Então, assim, a gente postulou um tema sem coletar evidências, sem trocar uma ideia efetivamente com os professores. Então, a gente voltou um pouco, demos alguns passos atrás e fomos trocar uma ideia com eles, uma ideia muito exploratória, muito inicial ainda, para entender como é que eles se posicionam, o que é que eles fazem, onde eles dão aula, se eles fazem, são docentes, são gestores, trabalham na coordenação, supervisão. Então, a gente conseguiu até hoje, até agora, um pouco antes dessa apresentação, cerca de 40 respostas. E a gente tem um público aí que está bem variado entre professores do ensino médio, fundamental, professores do ensino superior, exceto ensino técnico, não conseguimos nenhum professor ou professora desse setor. E aí são professores que trabalham majoritariamente em escolas privadas, mas também trabalham em escolas públicas e alguns trabalham em ambas. Uma pergunta que a gente achou muito interessante de fazer para eles inicialmente era entender quais as atividades que foram afetadas negativamente em virtude da adoção do ensino remoto emergencial. E a gente obteve cerca de 29 respostas no sentido de eles verem um problema no monitoramento do desempenho dos alunos. Mas o que seria esse monitoramento? Se a gente for procurar emular a avaliação atual aqui na UFPE dos estudantes, os professores eles dão aula via Meet ou pelo Zoom, via Meet, e aí atividades são alocadas semanalmente para os alunos, né? E aí cada professor vai ter lá a sua rotina de atividades, e aí um projeto, um trabalho, ou às vezes uma prova que é aplicada pelo formulário, mas assim,
pelo que a gente pode entender inicialmente desse formulário, os professores não conseguem ter uma profundidade com relação à assimilação do conteúdo por parte dos alunos. Então, o aluno ele pode estar lá respondendo uma prova, respondendo um formulário, mas o professor ele não consegue ter um feedback semanal assim, se o aluno realmente está assimilando o conteúdo ou não. Se ele não se dispor ativamente a fazer isso, sei lá, através de uma chamada oral ou coisa desse tipo. Então, a gente identificou o monitoramento de desempenho dos alunos como um aspecto principal que a gente gostaria de tocar. Algumas atividades também que a gente procurou perguntar aos professores para que eles pudessem indicar onde viram um crescimento, um resultado, um saldo positivo, e aí a gente tem a elaboração do plano de aula, a aplicação das aulas, a elaboração de atividades, e aí vocês podem ver também que o monitoramento do desempenho dos alunos, só 3 pessoas de 40 responderam como uma atividade que sofreu um impacto positivo dessa adoção desse novo paradigma de ensino. Então, a gente está tendendo a observar isso como uma possível oportunidade de problema a ser atacado. Nesse gráfico... Pode falar. Não, pode falar. Tu não falou. Não, essa atividade, a gente também procurou entender quais atividades não tinham apoio de ferramentas digitais, somente para entender um pouco melhor qual é o ambiente no qual eles estão trabalhando e, enfim, podemos coletar um pouco mais de dados para ter um pouco mais de clareza para desenvolver algum possível problema. E assim, os dados que a gente coletou até agora levam em quais descobertas, né? Principalmente essa questão das atividades afetadas negativamente aponta para a gente que há uma grande oportunidade dentro da área do monitoramento de desempenho, que é uma questão que pode ser, para alguns professores, objetiva, mas em outras situações pode ter um entendimento mais subjetivo. Então, a gente também pesquisou assim, quais foram algumas ferramentas que eles utilizavam, né? E a gente pode ver que a maioria delas, como as atividades do Classroom, o Google Formulário, né? Elas são ferramentas que dão ao professor uma habilidade de apenas comparar informações. Então, a partir de uma resposta predefinida, se o aluno marcou a opção correta. São observações muito objetivas sobre o desempenho do aluno. E, às vezes, a gente precisa ter um olhar um pouco mais específico sobre como é que o aluno está assistindo a aula e está desenvolvendo suas atividades. A realidade hoje é essa, que as ferramentas mais utilizadas são o Google Classroom e o formulário. Mas existem, sim, hoje em dia, outras alternativas. Por exemplo, o Khan Academy, que é uma plataforma que, além de prover conteúdo, ela também tem ferramentas de monitoramento um pouco mais detalhadas, onde ela registra o tempo que foi levado para assistir determinada aula, ler determinado conteúdo. Desculpa o artigo do cachorro. Mais um minutinho aí, vamos lá. E o CrowdMark, que é uma ferramenta de analytics, né, para ensino, onde você pode comparar todo o desempenho de uma turma para entender como é que as atividades estão sendo realizadas e ver se o conteúdo está sendo compreendido completamente. Então, o possível problema que a gente está tendendo a atacar seria, e aí, lógico, pendente aí a coleta de mais dados e um papo um pouco mais profundo com o professor para entender melhor, seria o monitoramento do desempenho dos alunos em um momento particular de estudo. Ou seja, a gente entende que o sistema atual, os professores estão a avaliar os alunos, mas é uma avaliação assim, muitas vezes semestral ou através de um projeto. Mas o importante, pensamos, é que os professores possam ter dados para eles entenderem se os alunos estão evoluindo dentro de um semestre, se eles estão assim, deficientes em algum tipo de assunto e como é que eles podem adotar novas técnicas para poder ajudar os alunos a melhorar e superarem possíveis pendências. A gente acredita que esse problema ele possa ser de escala local, regional e global, porque
um problema que está tentando ser solucionado e é observado em todo o mundo. É isso aí, pessoal. Alguma pergunta? Quais são os feedbacks? Obrigado. E aí, galera, temos algum aí de vocês, alunos, interessados? Então, vamos lá, Raquel, manda brasa. Pessoal, na semana passada, eu acho que eu comentei alguma coisa, eu volto a comentar novamente, que é preciso a gente, uma coisa é a gente utilizar a tecnologia, a ferramenta tecnológica para, aliás, utilizar a tecnologia como ferramenta para fazer um planejamento pedagógico, mas o planejamento pedagógico, ele tem que ser feito independente da ferramenta. Então, o que a gente percebe como dor de muitos professores é a falta de planejamento pedagógico, é a dificuldade de realizar uma avaliação bem feita, por uma questão de, muitas vezes, falta de conhecimento, certo? Falta de conhecimento. Infelizmente, é isso que acontece. Então, a tecnologia ela não pode ser utilizada para substituir um bom planejamento pedagógico, uma boa avaliação, entendeu? Isso que vocês estão colocando como nicho, que é a questão do monitoramento dos estudantes, é uma coisa muito discutida, não só do ponto de vista remoto, como do ponto de vista presencial, certo? Do ponto de vista remoto, eu diria que uma das principais dores, pelo menos minha, como professora, é não só monitorar no momento da aula, por exemplo, quando eu vejo todo mundo com as câmeras desligadas, eu não consigo saber se estão prestando atenção, se não estão prestando atenção, né? Eu não consigo saber na prova, por exemplo, a gente que fez prova remota, online, a gente não tem como monitorar se o aluno está filando ou não está filando. Isso é um nicho hoje que tem empresa que já consegue fazer monitoramento à distância do aluno para saber se ele está abrindo o site, se ele está abrindo o celular, se ele está olhando de lado, se está olhando de frente. Tem empresas de Taiwan que estão ganhando fortunas para fazer monitoramento do aluno durante a realização da prova. Eu sei que é outra coisa que vocês estão querendo. Vocês estão querendo monitorar no sentido mais amplo e a cada momento da atividade pedagógica. Mas, assim, eu só estou chamando a atenção que, antes de fazer a tecnologia como solução para tudo, é preciso que o professor saiba utilizar adequadamente o planejamento pedagógico e a tecnologia apenas como ferramenta. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Tá sim, Raquel. Essa é uma questão assim, bastante evidente, né? A gente decidiu, e uma questão até que você levantou, que a gente está querendo resolver essa questão do monitoramento uma visão mais ampla, é nesse momento agora que a gente ainda está redescobrindo uma nova temática, né? A gente está dando espaço para trás, mas pode ser que a gente ainda caia no mesmo problema que a gente estava tendo antes, que é de achar um foco um pouco maior. E é bom tu ter trazido essa informação de que existem já soluções que as empresas fazem de retenção de tempo em tela. É interessante esse teu feedback. Quanto à questão do uso de um bom plano de aula, um plano de ensino, é uma questão que, infelizmente, a gente não tem como tratar, né? Porque é uma questão, talvez, mais da área da formação dos professores, né? Aí, infelizmente, essa é uma área muito complexa que a gente ainda não consegue, não vê um caminho para resolver. Pois é, você tem uma resposta negativa do professor quando você faz a pergunta ali, quem é que faz ou como é que faz. Não, você não perguntou como é que faz, você perguntou quem é que faz, né? Não sei se você pode voltar para o seu questionário lá. Quem é que faz algum monitoramento de desempenho? Na realidade, eu acho que os professores não fazem, e quando fazem de uma forma muito superficial. Porque tem técnica para fazer feedback, por exemplo. Você fazer feedback presencial ou fazer feedback remoto, se a pessoa não souber fazer uma coisa ou outra, não vai funcionar. Entendeu? Então... Raquel, inicialmente, isso foi até um foco de uma discussão nossa um pouco mais cedo,
porque a gente pensou o seguinte, ora, quando no ensino presencial também existe essa dificuldade dos professores para monitorar o desempenho dos alunos. Exato. Pode estar dando uma aula ali, e aí o aluno está lá olhando para o quadro, tudo, ele não está dormindo, não está no telefone, mas às vezes ele está pensando em nada, sabe? Na cabeça dele ele não está assimilando nenhum conteúdo, então ele vai chegar em casa, dependendo do assunto, isso acontece muito. Ele pode decorar algumas respostas e fazer a sua prova, você vai simplesmente olhar, ele tirou 7, então está tudo certo. Mas às vezes o aluno ele somente decorou e ele não teve uma compreensão do assunto. Então, para a gente, acaba se tornando até uma questão meio teórica mesmo do que seria esse desempenho do aluno. Qual seria o desempenho satisfatório do aluno? Seria ele poder, por exemplo, no escopo de cálculo 1, ele poder entender o que é uma derivada de fato, explicar para uma pessoa leiga o que é uma derivada, o que é uma integral, sabe? E os professores poderem atestar como ele está evoluindo, como esse aluno está evoluindo com o tempo, à medida que ele vai estudando os assuntos, o que é que ele está errando, e a partir disso o professor poder desenvolver uma metodologia ou alguma forma de ajudar esse aluno a melhorar, entendendo a necessidade individual dele, a dificuldade individual particular daquele aluno. E lógico, cada aluno vai ter uma dificuldade específica. Então a gente está tentando olhar por esse viés. A Alana levantou a mão. Nesse sentido, que eu estou falando, que também se estou falando. Está cortando, Alana. Não sei se o pessoal está conseguindo entender. Está cortando aqui também. Melhor? Não. Eu vou escrever, pode falar. Enquanto eu só queria fazer uma observação também, viu, Fernando? Desculpa aí. Claro, não. Uma coisa que eles também não podem confundir, que eu percebo aí de vez em quando que há uma mistura na fala. Uma coisa é você monitorar desempenho, a outra coisa é você gerar engajamento. Você falou aí, não, porque o aluno presta atenção, ou está ali na aula, eu não sei se ele está pegando. Então, isso é engajamento, isso já é uma outra técnica que você pode utilizar realmente as ferramentas tecnológicas para gerar engajamento, né? O problema que acontece hoje é que ainda tem professor que está dando aula igual os jesuítas davam há não sei quantos séculos atrás. Fica falando, e o aluno é um mero receptor. Então, hoje a gente tem que trazer o aluno para o protagonismo, que é o que a gente faz aqui nessa disciplina, né? Vocês aqui são os protagonistas. A gente está aqui apenas para fazer a discussão, para enriquecer, mas a gente não decide nada, sequer decide, né? Então, assim, um dos grandes problemas da falta de engajamento é isso. O aluno não tem mais paciência. Essa geração de vocês não tem mais paciência de ficar ouvindo 40 minutos de aula sem nenhum tipo de discussão. E sem estar envolvido. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou aprender com isso? Entendeu? Então, enquanto os professores não mudarem isso, vai ser complicado você gerar engajamento. Mesmo com a tecnologia. Isso é muito verdade, Raquel. Quando a gente fez a pesquisa, a gente procurou investigar o uso de ferramentas em algumas áreas das atividades do professor. A questão das ferramentas de aula síncrona, criação de atividades e exercícios, criação de aula, avaliação na questão assim, de prova, e inclusive ferramentas de dinâmica e participação. E um dado que chamou a atenção nessa parte da pesquisa é que a ferramenta que era mais utilizada era o Kahoot, mas a gente sabe que o Kahoot ele tem uma função específica, mas nem sempre é o caso de você usar um Kahoot. Mas a gente viu um dado muito interessante, é que, diferente de todas as outras ferramentas, a gente viu muitas respostas onde não utilizei ferramentas de dinâmica e participação. Era a única onde tinha um valor expressivo. Na verdade, era a única onde houve respostas desse tipo. E a outra questão que você falou do engajamento e como a diferença do monitoramento, a gente também fez essa parte do estudo de como foi a percepção dos professores sobre o engajamento, mas, infelizmente, esse foi um dado que acabou um pouco corrompido, porque a gente, da maneira como a gente escreveu o formulário. E a gente acabou
um pouco de confusão sobre o que os professores quiseram dizer, mas o que foi o apontamento foi que o engajamento de todas as atividades referentes à profissão de professor, como metodologia, participação de aluno, que mais? Deixa eu abrir aqui para... E outra coisa, a Lana falou aqui, ó, no chat, e acho que ela tem toda a razão. É preciso conversar com os professores. Se você for conversar comigo, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, muita, sabe? Porque isso é meu dia a dia, tá? E eu já experimentei todos os formatos do mundo. Eu sou uma professora que trabalho com metodologia ativa há pelo menos 14 anos. Então, assim, eu tenho muita dificuldade. E não é porque não tenho ferramenta, não, porque as ferramentas estão aí, mas é outra coisa a mais que a gente precisa melhorar. Vamos marcar. Só terminando o que eu tinha falado, a gente fez pesquisas sobre o impacto da mudança da metodologia, mudança do ambiente de ensino, mudança das ferramentas de ensino, do contato do aluno com o aluno e do engajamento dos alunos. E a questão do engajamento, quando a gente perguntou como o engajamento dos alunos impactou, foram dados assim que o engajamento o impacto foi médio. Só que a gente esqueceu de especificar se era um tipo de engajamento positivo ou negativo. Infelizmente, esse dado ficou um pouco corrompido. Alana, obrigado pelo lembrete. E a gente vai tomar mais cuidado agora para estar em um contato mais direto com um grupo que a gente está estudando, sim. Valeu, pessoal. Nosso tempo estourou aí. Desculpa aí. Não. Estourou, digo, tá normal isso aí. O outro também estourou. Legal. A Raquel e a Alana já fizeram muitas perguntas boas aí. A discussão foi legal. Vamos embora. Beleza? Próximo agora. Falta o grupo de... Oi. Eu ia me oferecer agora. Não sei se o outro... Passa embora. Já... Pronto. Podem ir. Geralmente o nosso grupo fica por último mesmo. Valeu. Pronto, chegou aí? Chegou. Você avisa que a gente dispara aqui o timer. Pronto, o Matheus vai começar. Pronto, eu vou começar. Pronto, pode começar. Beleza, então parei. Boa noite, pessoal. Nosso tema é sobre turismo em Recife. Primeiramente, a gente vai relembrar alguns tópicos que a gente fez na apresentação anteriores, para ter uma melhor apresentação para vocês, novos tópicos que a gente vai abordar. Pode passar. Pronto, primeiramente, a gente vai citar alguns pontos de incômodo das pessoas em relação a esse tópico, que seriam a dificuldade na escolha da atividade e fazer sempre as mesmas atividades em relação ao turismo, uma baixa divulgação de pontos turísticos, cultura e folclore, e ruas com pouca movimentação. Pode passar. Agora, os pontos que deixam as pessoas felizes seriam, principalmente, a exploração da cidade em si, encontrar amigos e família, passeios e atividades físicas em grupo, conhecer história e fatos locais e caminhar em ruas movimentadas. A partir daí, vimos algumas oportunidades através das dores específicas das gambiarras que as pessoas utilizam até então. Em relação às dores específicas, vimos aqui, entre todas, vemos 4 tópicos aqui, que seriam a baixa divulgação dos pontos turísticos, caminhar em ruas desertas, como eu mesmo falei, uma dificuldade de escolher atividades divertidas na cidade e atividades repetitivas no centro da cidade. Agora, em relação às gambiarras que as pessoas utilizam até então, temos aqui 2 pontos, que seriam as redes sociais, para encontrar e divulgar eventos turísticos, como, por exemplo, o Instagram, o Facebook ou o próprio WhatsApp, e mapas virtuais através do Google Maps, por exemplo, e mapas físicos, que até então algumas cidades ainda utilizam. Pode passar. Pronto. Em relação ao problema que nós temos, nós acreditamos que queremos fazer uma difusão do conhecimento histórico da cidade através dos seus pontos turísticos, bem como ajudar os turistas e residentes a encontrar atividades nesses determinados pontos. Agora, quais seriam as pessoas afetadas mediante esse problema? Temos aqui que clientes e usuários seriam as mesmas pessoas,
nós subdividimos aqui em turistas e residentes locais. Em relação aos turistas, seriam pessoas independentes, comumente jovens, que teriam facilidade para encontrar atividades locais na cidade, porém teriam recursos limitados. Já os residentes locais teriam uma familiaridade com o local e uma capacidade maior de alugar novos na cidade. Pronto. Mas não foi só as pessoas afetadas que nós remapeamos também os nossos concorrentes. Da semana passada para cá, nós evidenciamos nossos concorrentes como sendo as agências de turismo, porque, de modo geral, elas catalisam os problemas associados a turistas mais dependentes, e elas estão associadas às atividades de planejamento, organização e execução de roteiros locais para os turistas. No entanto, pode ter um preço elevado por conta do serviço que é prestado. Isso também é um problema para as pessoas que buscam um pouco mais de independência quando elas estão fazendo alguma atividade turística. Mas também os guias particulares de turismo, que apesar deles serem capazes de oferecer mais atenção e ajudar mais os turistas de um modo mais flexível, eles são limitados por conta do tipo de serviço que eles prestam. E é com base nesses problemas que a gente havia levantado e com as oportunidades que nós identificamos que a gente está com a seguinte proposta de valor. Nós temos um aplicativo que produz uma experiência única de turismo local gamificado e que cria roteiros personalizados, fazendo do usuário um protagonista dos seus passeios. Os usuários podem participar de comunidades, nas quais encontram outras pessoas com interesses similares, fazendo assim a interação entre pessoas e criando novos ciclos de amigos. Algumas das evidências que nós sentimos e encontramos durante as nossas pesquisas é que, bem, relembrando aí as dores e os desejos, é que há um conhecimento cultural local e centralizado por parte do turismo, de centros de turismos, no caso, na qual poucas pessoas sabem dos detalhes culturais de uma cidade ou até do seu país. Há também as atividades recorrentes e a escolha de atividades, que normalmente é um empecilho para quem está indo para a primeira vez no lugar ou para quem vai repetidas vezes para esse lugar. Em relação aos desejos, as pessoas buscam saber um pouco mais dos detalhes de onde elas vivem e de onde elas querem ir, bem como os locais de interesse que estão intrinsecamente relacionados com esses lugares. Com base em algumas entrevistas que nós realizamos, nós notamos que, de modo geral, os jovens são as pessoas mais interessadas nessa nossa proposta de valor, e eles nortearam a escolha de algumas funcionalidades que nós achamos críticas. Bem, nós encontramos a localização em tempo real e a criação de perfis de acordo com interesses como sendo uma das principais e mais interessadas deles, e isso também remete às gambiarras que eles utilizam para sanar esse desejo deles. A criação e o compartilhamento de roteiros de acordo com os parâmetros específicos para cada perfil de pessoa ou de turista, bem como colecionáveis para cada perfil, a gamificação por meio de experiência XP, né, para os usuários, e a criação e participação em comunidades. Bem, com base nisso que estamos à frente do mercado de turismo, e analisamos de duas maneiras: os turistas dependentes, que são aqueles que buscam os meios mais tradicionais de turismo, que seriam os que a gente mencionou, e os turistas mais independentes, que estão mais relacionados com os interesses que nós estamos propondo. Dessa maneira, o nosso diferencial é focado em tornar o turista uma pessoa protagonista do passeio e saciar a fome de cultura por meio de descoberta de novos lugares e da gamificação, levando os usuários a participarem em comunidades ativas relacionadas ao turismo local e até nacional ou regional, quem sabe. Pronto. É isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo. Vamos às perguntas? Massa. Deixa eu ver quanto tempo sobrou sobrou muito aqui. tempo? 1 minuto e meio. Ah. Tá bom, a gente aproveita ele aqui. E aí, quem começa? Ninguém quer fazer turismo pela cidade? Fazer o quê? Ninguém quer fazer turismo pela cidade de forma independente? Bora, Pedro, boa. Aí. Eu
estava assistindo TV esses dias e eu vi que o TripAdvisor tá fazendo, acho que algo parecido. É meio que uma rede social de viagens. Além de ter serviço de desconto de viagem que eles têm, estão iniciando nessa parte, meio que nessa proposta aí. Relacionado a comunidades em si. E isso, criar uma rede social onde as pessoas compartilham a experiência de viagem, se adicionam, conversam. Por aí. Alguém mais? Boa, Pedro. Valeu. É interessante. A gente não tinha encontrado esse detalhe, não. Mas bom saber. Dá uma olhada, é importante saber aí, ver o que tá rolando. Vitor, eu entendi o macro, mas eu tive dificuldade de entender o que é que vocês querem oferecer, de fato. Como é que seria a jornada do usuário com a solução de vocês? Pode dar um exemplo? Posso. O nosso grupo, eu acho que quando eu falar aqui, eu vou estar representando o consenso de como a gente está planejando uma jornada de usuário. É assim, uma pessoa, digamos, eu tenho um interesse em algum tipo específico de turismo. Hoje em dia a gente sabe que existe turismo, desde que é o turismo dark, como algumas pessoas chamam, tem o turismo gastronômico, tem o turismo religioso, o turismo o cultural e histórico, né? E aí, como a gente imagina, é que cada pessoa ela pode ter uma preferência específica do turismo que ela está querendo fazer. E aí, como a gente está entendendo a nossa ideia? Nós estamos entendendo ela como levar as pessoas aos lugares por meio de uma gamificação, um tanto inspirado em locais de interesse como o Pokémon GO cria, por exemplo. Eles conseguem colocar pontos de interesse em lugares específicos e levar pessoas para aquele lugar, visto que elas têm uma preferência que as levam àquele local, por exemplo. Não sei se ficou claro, mas, além disso, a gente também estava querendo traçar roteiros e caminhos específicos para cada pessoa que tem um desses perfis que a gente mencionou. Claro, não foi uma lista exaustiva. Tá. Mas aí, eu acho que, não sei se nesse levantamento, mas teve um outro que vocês levantaram a questão da segurança, não foi? Foi. Tipo, como é que ficaria esse tipo de situação? Como é que vocês veem isso, assim? Digo, como é que vocês identificam, como é que vocês... Essa é uma pergunta que vale para os grupos, para vocês refletirem a respeito do... Porque quando a gente fala de escolher uma solução, de escolher o problema que vai resolver, é legal colocar, de certa forma, casando com eventuais dores ou desejos. De fato, vocês colocam lá que tem uma parte aí dos turistas, dos interessados, que não são, vamos dizer assim, completamente atendidos pelas soluções das agências de turismo tradicionais ou até mesmo com o guia local, né? Uhum. E... vocês vão ter que validar, né? Como é que também estou validar nas próximas, né? Mas é interessante vocês pensarem em materializar melhor essa proposta de vocês, entendeu? Certo. Certo. Eu acho que No eu tive uma caso- sensação similar, rapidinho, só para complementar. É como se o que vocês botaram como problema não está necessariamente ligado às features da solução. Tipo, a gamificação é para atrair o turista. O problema não era atrair pessoas para conhecer os lugares. Tá entendendo? Era um dos problemas que a meio gente que tinha uma mapeado. relaçãozinha. Tomem só o seguinte cuidado, né? Nesse tipo de abordagem, a gente gosta, assim, o que tem se mostrado mais efetivo é o seguinte: eu parto do problema, identifico, vamos dizer assim, qual seria aquela solução, ou minha busca para tentar identificar o que precisaria ter na solução para que ela seja adotada, e aí eu vou ver qual é a melhor forma de implementar isso. Em alguns momentos,
a gente vê a galera da tecnologia, e eu me coloco muito isso, quando me formei, muito era, você vê muito oba-oba, eu quero trabalhar com gamificação, quero trabalhar com tal tecnologia. Aí as pessoas constroem uma solução, e depois elas vão atrás de ver quem quer usar. Esse caminho ele é muito perigoso, porque é justamente esse é o difícil, e muitos negócios não vão para frente porque não tem esse casamento. Ou você constrói uma série de artefatos, aplicativos e coisas desse tipo, que não são usados porque tem um descasamento entre o que a solução oferece de valor e o que os potenciais usuários desejam, né? Desejam ou necessitam. Então é interessante uma reflexão para, por exemplo, ver essa questão da gamificação, entendeu? Para o público-alvo que vocês estão querendo vislumbrar, gamificação tem efetividade? Porque a gente sabe que gamificação tem vamos dizer assim, um potencial de engajar ou de mobilizar em uma determinada faixa etária. Uhum. Então, reflitam sobre esses pontos, tá? Vejam Certo. aí, é uma temática relevante, vejam aí como a dos outros, né? Mas talvez seja interessante vocês aprofundarem um pouco mais, entendeu? Pronto, tudo bem. Acho que é uma dica quente, vocês estão indo numa pista legal, só vejam aí melhor como conduzir esse processo. Ok. Eu acho que eu tenho 2 comentários. Claro. Assim, a gente tinha pensado na gamificação como uma maneira de inovar as atividades que as pessoas realizavam, que foi uma das dores que a gente tinha elencado. E aí, justamente, pelas entrevistas que a gente conduziu, e eu admito, elas não estão exaustivas, não é uma coisa que está, no momento, muito grande, e até porque, assim, a gente está com uma entrevista mais individualizada no momento, porque a gente está querendo meio que coletar essas informações mais de maneira mais direta com a pessoa que a gente coletou da primeira pesquisa, para poder traçar uma segunda pesquisa que validaria esses pontos que a gente estava apresentando, deixa eu voltar aqui, dessas funcionalidades. E eu acho que a gente talvez até possa seguir alguma linha do grupo de compartilhamento de economia, com aquele gráficozinho de o quão interesse uma proposta de valor é. Que foi bem bacana. Porque, por exemplo, quem que vai alimentar a aplicação de vocês com esse tipo de conteúdo? Porque é um conteúdo muito... Quando você faz a narrativa, você fala, olha, por exemplo, tem questões culturais ou questões históricas ali que nem todo mundo sabe proporcionar para aquele tipo de usuário que você coloca aí. Pelo que eu entendi, é um usuário que tem um desejo de uma coisa mais específica ou mais profunda em relação ao que o guia convencional oferece. Isso. Aí quem que vai proporcionar isso? Como é que vocês vão fazer isso de forma automatizada? Ou você vai, por exemplo, contratar historiadores ou pessoas que conhecem para que eles provejam esse tipo de conteúdo, entendeu? Entendi. Entendeu? Precisa talvez pensar um pouco mais. Não é uma sugestão, eu só estou levantando a bola aqui, pensando mais em como é que você proporciona essa jornada toda automatizada. Ou talvez você tenha esse anseio também de pessoas que têm conhecimentos, têm assim, conhecem jornadas que possam, por exemplo, explicar isso tudo. Por exemplo, você tem aqui muitos destinos históricos, né? E muitas coisas de... Sabe, pega uma música lá, Pelas Ruas que Andei, né? Aquela música lá, ela tem lá toda uma história, né? Na Madalena, eu revi teu nome, ele vai contando o nome das ruas e tem um guia. Aqui é para o cara que gosta de, sei lá, ouvir esse tipo de música, talvez ele queira fazer esse roteiro. Ou ele vai num bairro como Casa Forte, Poço da Panela, que tem lá a questão muito histórica do passado, e visitar a casa de fulano de tal, Gilberto Freire, tal, entendeu?
Certo. Onde é que está isso? Onde é que está essa galera? Será que vocês vão fazer tudo sozinho? Ou será que tem pessoas que estão dispostas a fazer isso? Pensa direitinho, como ideia tá macro, mas aí já vão pensando um pouco em como vocês vão prover esse tipo de funcionalidade. Pronto, tudo bem. Beleza? Beleza. Valeu, galera. É massa. Mas tem mais alguma pergunta? Acho que nosso tempo esgotou todo, né? Esgotou. Perdão. Valeu. Bem, valeu, gente. Opa. Agora, Vinícius, é com vocês. Exatamente. Vitório, tu estás aí para compartilhar a tela? Eu compartilho aqui. Ah, beleza, Pedro. Então pode compartilhar. Depois, galera, por curiosidade, era legal vocês abrir a câmera, né? Pra gente se ver aí. Depois a gente cruza na rua, não sabe nem quem é quem. Beleza, vamos começar então. Boa noite, pessoal. A gente vai apresentar agora os nossos resultados relativos a Cache 5. Só um adendo que... Perdão, Pedro, pode voltar um pouquinho. Só um adendo que eu queria adicionar antes de apresentar é que a gente mudou um pouco não, né? Mudou bastante o enfoque do nosso tema no geral, apesar de se manter na área de saúde, já que vigilância epidemiológica tem essa conexão, né? Pode passar, Pedro, por favor. Então, para começo de conversa, a gente poderia falar um pouco sobre os impactos da tecnologia da informação na área de saúde, né? E um desses grandes impactos é a mudança do foco de uma medicina necessariamente corretiva, né, que ela vai lá e tipo sempre vai estar a partir de sintomas claros que o paciente está apresentando, recitando remédios ou enfim coisas desse tipo, para uma medicina mais focada numa questão preventiva, né, que permite um diagnóstico precoce, que permite uma análise prévia de condições do paciente para poder realizar diagnósticos e inúmeras doenças e, enfim, inúmeras áreas da medicina se beneficiam desse processo, né? Algumas doenças como glaucoma, a retinopatia diabética, enfim, inúmeras delas podem ter esse diagnóstico precoce beneficiado pelo uso da tecnologia da informação. Pode passar, Pedro. Além disso, essa análise prévia e esses diagnósticos precoces, eles, enfim, eles são uma tendência muito grande, né? Eles estão em alta. Então, por exemplo, nessa pesquisa da SBPC, nessa pesquisa da SBPC, a gente pode ver várias tendências, né? E a gente vê aqui que, enfim, entre as respostas dos entrevistados, né? Visto que a pesquisa é relativa, né? A pacientes crônicos e doenças crônicas, a gente pode ver que 72% dos pacientes só descobriram que tinham doenças crônicas após eles, enfim, passarem por exames ou apresentarem sintomas claros. Então, o potencial de descoberta, enfim, como é que eu posso dizer? O potencial de descoberta precoce dessas doenças inexplorado é muito grande. Pode passar, Pedro. E quando a gente vai se deparar com profissionais da área médica, sejam pesquisadores, sejam clínicos, a gente vê alguns desejos em comum, né? Eles desejam, por exemplo, que haja uma maior eficácia, né, nos tratamentos e principalmente nos diagnósticos, visto que, enfim, diagnósticos precoces podem auxiliar muito no tratamento e na melhora da condição de pacientes, ou até mesmo na prevenção de certos problemas, né? Uma maior agilidade nos atendimentos, um retorno financeiro, praticidade, confiabilidade, credibilidade, visto que muitas vezes a tecnologia que ela é implementada nessa área, ela tende a ser muito cara e por vezes até ineficiente, e há uma dificuldade de integração ou coisas do gênero. E eles também desejam um avanço em diagnóstico por imagem, para, por exemplo, a partir de tomografias ou coisas relativas a esse tipo de exame, identificar precocemente doenças, mas a gente citou imagens, mas vai além disso, né, na realidade. Até mesmo certos indicadores relativos a, por exemplo, pressão sanguínea, componentes no sangue, eles podem auxiliar na indicação de
patologias em um estado precoce ou que ainda não se manifestou, né? Também, além disso, há o desejo de respostas eficazes que possibilitem melhores nos tratamentos. E, na realidade, a gente não colocou isso no slide porque embarca todos esses aspectos, né? Para fundamentar esse desejo, a gente buscou ter uma conexão com pesquisadores, profissionais da área médica, porém, infelizmente, não tivemos uma resposta rápida. E, só para ilustrar, a primeira resposta sólida que a gente recebeu veio um pouco antes da aula. E a profissional médica ela explicou que, geralmente, quando eles utilizam softwares, eles pagam um preço muito alto, né, cerca de $69, por exemplo, por mês, para o que ela mencionou. E às vezes não é tão eficiente. E talvez opções mais baratas e viáveis, por exemplo, que ficam na web, tendem a ter um custo muito alto e não são compatíveis com as demandas necessárias. Pode passar, Pedro. A gente já tinha, né, recolhido alguns artefatos. A gente recolheu, por exemplo, algum nome de alguns equipamentos em sistemas com foco em prevenção, né, que já existem, como o New Compact, o Aviso S, o Lorsi DA, o Mocian 4000, EasyHat, né, que é focado na área de análise de retina. E todos esses são aplicações que já existem, voltadas ao diagnóstico precoce, né? Nós também temos bancos de dados de exames já diagnosticados, né, previamente, ou seja, seria um grande array de dados que poderiam ser utilizados para implementar modelos de machine learning ou inteligência artificial baseados, né, na detecção prévia de doenças. Existem softwares de gestão e imagens, né, que, enfim, quase toda clínica médica tem. Nós temos especializados em tomografia, em diversas análises. E temos os prontuários eletrônicos, né, que, enfim, também estão presentes em todo o sistema de enfermagem. Além disso, nós também temos algoritmos e técnicas pré-existentes, né, entre eles, por exemplo, o BLAST, que é um algoritmo de busca, que ele compara dados de testes genéticos com uma enorme base de dados, né, que foi acumulada ao longo do tempo para, enfim, fazer todo tipo de análise possível baseada no código genético de um indivíduo. Pode passar, Pedro. E aí, em frente disso, qual é o nosso problema? É justamente a utilização dessas tecnologias e dados voltadas para profissionais de saúde com o objetivo de obter diagnósticos precoces. Que é um problema extremamente relevante e, enfim, relativo à área de tecnologia para a saúde, é bem em voga. Pois não, Fernando? Não, pode terminar. Eu vou... Pode passar, Pedro. Só vou pegar meu lugar na fila aqui. Tá bom, então. Então, aí quem utilizaria essa solução que a gente está propondo? Pode passar. Nós temos aí duas ideias, né, iniciais e, enfim, dividimos em duas personas, os clientes e os usuários de fato. Os clientes, de forma geral, seriam gestores de unidades de saúde e laboratórios, né, já que são eles que geralmente cuidam da parte financeira, alocação de recursos e de equipamentos e tecnologias. E os usuários em si seriam médicos, pesquisadores e biomédicos, que poderiam se beneficiar da nossa solução, visto que eles vão estar, de fato, pondo em prática as ferramentas. Pode passar, Pedro. Existem algumas empresas que já trabalham, né, nessa área de software para medicina. Por exemplo, a MV, ela é muito famosa. E ela, por exemplo, possui softwares para gestão de... Eita, já estourou o tempo. Já, corre aí, 2 minutinhos, pode ser? Tá, beleza. E tem a Pixion PEX, que ela, enfim, utiliza a inteligência artificial também para os seus processos. Pode passar. Algumas das nossas inspirações são o Pagar.me, né, que enfim, ele funciona a partir de on-demand, a AWS, né, que tem um modelo também per pay use, e em relação à tecnologia de saúde mesmo, tem a Vision Farm, que ela tem vários modelos de inteligência artificial e machine learning que podem ser utilizados para análise de exames. Pode passar. E aí a nossa proposta é ajudar as pessoas disponibilizando acesso a ferramentas, tecnologias e aplicações altamente úteis ao serviço de saúde,
em todos os seus níveis de forma altamente acessível e disponível por meio da utilização de tecnologias serverless e de um modelo de cobrança pay-per-use. Pode passar, Pedro. Então, em relação à utilização de tecnologia serverless, basicamente seria um modelo onde os usuários eles enviariam demandas pontualmente para o sistema e ele devolveria de forma pontual também. A integração seria possível a partir do uso de APIs que seriam construídas e seriam talvez o modelo principal de oferecer serviços do sistema e também por parte de uma interface própria da aplicação. E a vasta oferta de serviços é a ideia de colocar vários possíveis algoritmos e técnicas de análise de prévia de doenças na nuvem para que possam ser usadas por profissionais médicos de forma amplamente disponível e livre. Esses modelos, muitos deles já existem no meio acadêmico, né? Pode passar. E os diferenciais seriam mais o modelo de cobrança e utilização, né, visto que a maioria dos softwares de saúde, eles utilizam um modelo de cobrança por mensalidade ou por compra única, a proposta de negócio que possibilita viabilizar principalmente pesquisadores e profissionais médicos, e a fuga do modelo tradicional, né, que já foi mencionado. Pode passar, Pedro. E aí o MVP, a gente pode afirmar que ele é desejável porque ele facilita o processo de pesquisa, diagnóstico e prevenção. Ele pretende ter uma interface amigável e grande facilidade de integração, dado o modelo de API. Os cálculos são confiáveis, visto que eles seriam baseados em artigos já existentes na comunidade científica. E ele é funcional porque ele seria construído de forma eficiente com base em uma tecnologia de ponta em voga, que seria computação em nuvem, principalmente baseado no modelo de aplicações sem servidor. Obrigado. E aí, pessoal? Estamos abertos para dúvidas. Perdão aí, pessoal? O tempo, eu acho que eu tive que correr muito, né? Mas enfim. Não, foi bom. E aí, galera? Dúvidas? Pessoal, eu vou lá para a gente não. A gente já está meio apertado de tempo. Pessoal, muito legal o entusiasmo de vocês. Não quero ser o cara que vai jogar um balde de água fria, vou deixar a Raquel, não estou brincando. Mas assim, não há nada disso, não. Vocês estão. Tá muito amplo, galera. Vocês estão falando de uma grande área, como se fosse possível fazer tudo isso de uma vez. E ainda tem algumas coisas um pouco vagas. A Raquel acho que vai pegar alguns pontos, por exemplo, vocês falam de diagnóstico precoce. Só que diagnóstico precoce em que contexto? É sempre possível? Então, professor, a gente pontuou, né, algumas doenças lá que seriam utilizadas. Mas assim, é interessante. Deixa eu só dar um reframe na minha fala. Aí você, claro. Por exemplo, você fala de exames diagnóstico. Então, por exemplo, tomografia. Vamos pegar um exemplo aqui já, só para botar uma pimentinha. Usar radiação ionizante. Então, as pessoas não fazem exames ou não é a massa não sai fazendo exame sem ter uma hipótese para verificar. Vocês colocam, tipo, diagnóstico precoce em que contexto? Você fala, eu até ia brincar, se você tem todos esses dados na mão, vamos conversar, porque tem muita gente interessada em fazer validação clínica que não tem acesso a todos esses dados, né? Vou pontuar algumas coisas para vocês refletirem. $69 é caro? Vocês acham caro? Para quê? Será que é caro mesmo? Um software médico, $69? Não dá. Para clínicas pequenas e para um software que tem um escopo limitado, né? Depende. Depende do valor que ele entrega. E assim, depende. Barato ou caro é frente e valor, galera. Pensa sempre assim: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Se aquilo habilita ganho de produtividade, tem que ficar de olho, tá? E assim, vejam aí direitinho. Acho que está muito amplo e vocês talvez tenham que focar melhor em um problema, em um diagnóstico, em alguma coisa que vocês... Em algum problema. Tá vago. O professor, só pontuando uma coisa. Eu acho que essa questão do caro, realmente, como o senhor comentou, ficou meio, assim... Deu a impressão de que o objetivo seria, tipo assim, desbancar qualquer software médico, né? E que, tipo... Todos eles, tipo, ficariam caros, por exemplo, para um hospital que tem milhões de consultas. Mas, na realidade, a ideia aqui seria mais, por exemplo, vamos dizer, uma clínica pequena, né? Que ela tem um uso limitado de
diagnósticos por mês, mas ela precisa se atrelar a esse software que, na realidade, enfim, por exemplo, a mesma clínica que com software pode fazer 1 milhão de análises, ela faz tipo Vinícius, 5. desculpa, assim, tá rasa a percepção. Você não precisa me responder, contra-argumentar. Vocês vão lá e pensam. Pensa o seguinte, é um software que vai dar, sei lá, 20% do tempo que o profissional gastava para fazer o laudo, ele não vai gastar mais. Ou seja, ele consegue aumentar o tempo de processo em 20%. Não, professor, mas... Isso que ele vai faturar pode ser maior. Não pega isso agora, não. Não pega a questão da clínica pequena, porque você vai focar em clínica pequena, por quê? Você pode focar em hospital grande. Certo, professor, mas o que eu gostaria de dizer não é pela clínica ser pequena, mas é porque a clínica pequena, ela tem uma utilização menor. E aí a ideia seria que, pelo sistema ter uma cobrança baseada na utilização pontual de algoritmos ou estruturas ou, enfim, cálculos, para uma clínica pequena seria mais viável. Bom, provavelmente seria mais viável. Você vai montar a solução pensando na clínica ou na viabilidade da sua solução? Assim, a viabilidade da solução ela depende da Então, adesão dos consumidores, né? Mas tudo bem, eu entendi a crítica que o senhor fez. Mas beleza, eu digo assim, mas não vamos entrar nisso agora, não. Deixa, Raquel, vamos embora, vai lá. Vinícius, tu pode voltar aí só para tua solução. Eu até vou mais atrás do que Fernando, sabe? Eu acho que vocês precisam estudar melhor os conceitos, porque você começa lá na sua introdução falando de medicina preventiva. E vocês estão trabalhando aqui, não é necessariamente com prevenção, porque assim, a gente tem 4 níveis de prevenção: prevenção primária, secundária, terciária e a quaternária. E eu não vi nada de... A primária é o que a gente chama de promoção de saúde. É aquela coisa que você vai trabalhar os fatores de risco dos pacientes, tá? Ou no nível populacional, antes que essa doença seja desenvolvida. Isso, por exemplo, imunização, exercício físico, redução do cigarro. Isso são ações de promoção à saúde. Aí você tem a prevenção secundária, que é quando você detecta, aí que é o que eu entendi que você está querendo fazer. Detecta um problema de saúde no estágio inicial, né? Muitas vezes naquele estágio subclínico, né? E que a gente pode dar esse diagnóstico precocemente e prevenir ou fazer um tratamento com um índice de cura muito maior. Isso é feito através de rastreamento, de diagnóstico precoce, né? E assim por diante. Então, preciso professor, que vocês... eu fiquei muito confusa, para dizer a verdade. O que é que vocês querem oferecer? Seria... Porque vocês deram como exemplo um MV, que é meramente... O MV é um prontuário eletrônico, minha gente. Não tem mais nada, ele não tem nenhuma outra função, a não ser um prontuário eletrônico. Ele não oferece nada para a gente de mineração de dado, de nada. Pelo contrário, ele apenas, até o momento... E olha que eu uso o MV, viu, diariamente. Ele apenas substitui o papel. E muitas vezes a gente tem que imprimir o papel para poder resolver as coisas. Ele não é capaz, não tem internet das coisas, ele não se comunica, por exemplo. Eu não estou na sala de cirurgia. Para mim seria muito interessante eu estar na sala de cirurgia e eu começar a falar com a Alexa, por exemplo, e fazer com que ela narrar a minha descrição cirúrgica, quando eu estivesse no final, ela já tivesse tudo lá, dentro do computador, que ela se comunicasse com o monitor do anestesista, que o anestesista tivesse com toda a jornada da anestésica já dentro do prontuário. Isso não existe no prontuário. Então, o MV é meramente um prontuário eletrônico. Ele não oferece nada disso que vocês estão querendo. Os outros dois eu até anotei aqui, o Pixon Pax e esse outro, PagaMe, AWS e Vision Farm. Eu anotei para poder ver o que é que vocês querem, porque realmente eu não consegui entender qual é a solução de vocês. O que é que vocês querem oferecer para o profissional de saúde ou para as clínicas. Se é um prontuário, se é um gerenciamento de marcação de consulta, se é tudo misturado, se é um gerenciamento de marcação de exame, se vocês têm dados de inteligência artificial. O doente não vai escolher qual é o exame que vai fazer. Quem vai dizer é o médico.
Então, assim, eu confesso assim, que fiquei muito confusa. Não entendi qual foi a proposta. Não sei se foi Professora, problema meu ou é, se Fernando teve essa mesma sensação. é, obrigado pelo feedback. Eu acho que realmente seria interessante a gente pontuar melhor nesses conceitos de saúde. Eu não sou da área de saúde, então essa área Alana, de, essa área de prevenção secundária eu realmente não sabia que, enfim, ela era esse o caso. Mas eu vou procurar viabilizar, assim, que a gente consiga ter melhor essa conceituação na nossa equipe. Em relação ao escopo que o senhor falou, professor Fernando, eu acho que faz sentido essa crítica. Seria muito interessante que a gente já delimitasse, né, um diagnóstico em particular, que a gente pode tomar como exemplo até para fazer demonstrações iniciais. Professora Raquel, na realidade, não é um prontuário nem nada assim. Seria um sistema, na realidade, para detecção precoce de doenças baseado em modelos de inteligência artificial e machine learning. Então, o que aconteceria é que, por exemplo, seriam enviados indicadores ou imagens para a plataforma, e ela seria capaz de devolver essas, enfim, informações relevantes para o médico diagnóstico. Diagnósticos não, né? Informações que auxiliam o diagnóstico, no caso. Isso, eu vou só te dizer uma coisa. Se eu fosse vocês, eu olhava a Amazon. A Amazon ela está fazendo um programa muito interessante para os funcionários. Só ela não abriu para todo mundo. Ela está fazendo um programa de promoção e prevenção à saúde para os funcionários da Amazon. E eles estão justamente coletando, minerando esses dados, né, através das consultas médicas de prevenção, desde o início da. Assim, não é só quando o paciente fica doente, ele vai lá para fazer consultas de rotina. E, às vezes, são pedidos alguns exames que são adequados para aquele paciente, com aquele perfil, com aquela idade, com aquele risco. Aí você pega alguns exames, porque também você não pode ficar pedindo. Assim, me incomodou um pouco aquela coisa do lucro. Hoje, o caminho da medicina é exatamente o contrário. É você fazer uma medicina com mais consciência para redução de lucro e maior benefício para o doente. Você não precisa estar pedindo tomografia para ganhar dinheiro. Você tem que pedir tomografia quando tiver indicação de pedir tomografia. Então, Né? professora, mas a ideia não é o lucro, né? Na realidade, a ideia... Vinícius, nosso tempo já esgotou. Ok. Eu vou ter que encerrar aqui, porque a gente tem hoje Eita. A aula, né? Tudo bem. Eita, Fernando ficou congelado, não foi? Mas obrigado pelo feedback, professores. A gente vai tentar trabalhar no que vocês falaram, viu? Desculpe se eu soei um pouco, talvez, argumentativo. Mas é porque eu percebi que muitos pontos, na realidade, isso foi uma falha da equipe, né? Rapidinho. Vinícius, desculpa interromper, rapidinho. Mas a gente já estourou o tempo, pessoal. A gente tem que falar da quest nova. Faltam 4 minutos para acabar a aula. A gente tem que trazer um tema para vocês que vai tomar mais tempo. Se vocês toparem ficar mais ou ficar aqui, eu gravo e depois vocês veem depois. Beleza. Mas assim, tá vago, tá muito amplo. Vocês usaram palavras-chave. Não que essa grande área não tenha valor. Mas você está muito focado na solução e você não apresentou um problema. Então vocês precisam mergulhar mais e definir melhor o problema. Senão vai ficar com essa coisa vaga. Que dá para usar machine learning para agregar valor em exame, esse tipo de coisa, a gente sabe. Mas qual é o problema que vocês vão resolver? E aí vocês têm que começar partindo desse problema. Isso que você propôs, desse modelo de eu vou cobrar por exame, a API, a Amazon já oferece, o Google oferece, para alguns contextos. Você vai olhar lá, você procura dentro da AWS, você vai ver que tem alguns tipos de ferramentas para alguns projetos, não é amplo como um todo. Então, não é criticando a área de vocês. Como grande área, isso aí é super, super quente. Conversa com Raquel, conversa com médicos, conversa com outras entidades. Procura melhor partir do começo e partir do problema. Vocês estão partindo da solução. Vocês criaram uma narrativa, a impressão que dá é que vocês criaram uma narrativa ampla
para propor uma grande família de soluções, mas que ainda precisa definir melhor. Tudo bem? Ô, Fernando, só uma última coisa. Acho até que é muito interessante que eles conversem com gestores de saúde pública, porque esse é um problema, eles querem abordar um problema de saúde pública. O médico, ele nem sempre tem essa visão macro, ele está querendo resolver o problema dele. Mas eu não sei, eu não diria nem saúde pública, Raquel, porque eles começaram com medicina preventiva e depois estão falando de auxiliar diagnóstico de exame. Então, acho que ele pensa no cara da clínica. Não, e até ele falou da clínica pequena. Mas em termos de gestor mesmo, é o gestor como é que ele pensa que ele vai resolver os grandes problemas, né? Porque você tem aí, por exemplo, softwares que trabalham só com renal crônico, só com diabetes do tipo 2, entendeu? Eles começam a rastrear esses pacientes. Então, o escopo de vocês está muito, muito amplo. Vocês têm que conversar com alguém que trabalhe no mercado com isso, sabe? Não é só o médico também, claro, mas o gestor. André, esse teste é quando a gente der uma build, então. Pedro, eu acho que teu microfone está aberto. Para mim, você tá falando, né? Pronto. Acho que ele não percebeu. Então, aí não pode mais ficar comentando a mim. Tá. A gente vai ter que falar agora de... Então, pessoal, nosso tempo já estourou. Quem puder ficar aqui, massa. Senão, a gente grava. Ou vocês vêm no pessoal da manhã, ou vocês vêm no nosso YouTube, tá? Eu vou falar rapidamente aqui da Quest 6. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Tranquilo. Boa prova para vocês. Na verdade, eu deveria ter compartilhado a... Então, pessoal, Quest 6, ela versa sobre modelo de negócio e modelo ARM, né? O que vocês entendem como modelo de negócio? Queria ouvir vocês, rapidamente. A gente pensou no problema, pensou em estudar como aquele problema era resolvido, viu lá quem são concorrentes, quem são gambiarras, quem são referências, inspirações. A gente pensou em identificar personas, né, que poderiam ter aquela dor. Vocês fizeram uma proposta de valor e aí propuseram uma solução. E aí agora vocês estão caindo em situações como a gente discutiu agora, por exemplo, no final com o Vinícius, por exemplo. É barato, é caro, né? Então, toda solução ela tem que ser pensada para ter um modelo de negócio. Por quê? Porque, por mais vezes que a gente fala assim, não é que vise o lucro, a questão não é visar o lucro pelo lucro, mas qualquer situação, para que ela seja sustentável, você tem que ter um modelo que gere receita. E você pode dizer que no começo você pode até ter mais despesa do que receita, mas você tem que ter um negócio que de alguma forma ele seja sustentável, tá? Então, ter esse pensamento em como eu construo um produto ou um serviço que tenha um modelo de negócios que seja sustentável, para que ele consiga persistir ao longo do tempo. Tudo bem? Então, por isso que a gente fala em pensar no modelo de negócio, tá? Durante muito tempo, em administração, falava-se em plano de negócios, que é um outro documento, um documento bem extenso, e que ele precisa de uma série de informações para ser construído, que uma startup ou um grupo, uma organização que ainda está em busca de identificar ali esse casamento entre o problema e a solução e o modelo de comercialização e de como você vai fazer o negócio acontecer, não faz sentido você fazer um plano de negócio, porque você vai ter muitas hipóteses, você não vai conseguir definir. Então, aqui tem uns videozinhos explicando, tá? Modelos de negócio que estão no YouTube da gente. E eu vou só fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma outra tela aqui, que é a tela... Deixa eu compartilhar a tela, que é para explicar para vocês
o que a gente chama do Canvas, de modelo de negócio. Vocês já ouviram falar em Canvas? O Canvas ele tem um template aqui que ele nos ajuda a, de uma maneira simplificada, a entender o modelo de negócio. Vocês conseguem ver aí bem? Dá Conseguem sim, pra ler? ver. Tá. Existem vários tipos de Canvas de modelo de negócio que foram criados. O mais comum chama-se Canvas de modelo de negócio, Business Model Canvas. E que ele foi criado, tem um livro que explica ele bem, mas a gente prefere trabalhar aqui no escopo de projetão com o Lean Canvas, que ele é um pouquinho mais adequado, ele tem algumas modificações, mas que ele tem... ele é um pouco melhor desenhado para essa fase que a gente está trabalhando, tá? Então, vocês têm aqui, como todo template, ele ajuda vocês a sistematizar as questões que vocês não estão trabalhando, tá? Então, vocês vão ter aqui, de um lado, vejam aqui, ó, a gente começa aqui, tem o problema. Então, aqui, como é que vocês vão preencher esse canvas? Vocês vão identificar ou listar quais são os seus até os seus 3 problemas principais que vocês estão investigando, tá certo? Vocês vão olhar também para quais são os segmentos de clientes que vocês vão usar. Lembre, clientes e usuários, tá bom? O que é interessante identificar, né? Para esses segmentos de clientes, né? Você tem lá aquela parte que vocês passaram tentando identificar dores e desejos. E vocês vão conectar com essa região central, que é o quê? É a proposta única de valor. Então, vocês vão colocar aqui, descrever qual é a proposta única de valor de vocês. Porque como é que eu saio do problema e vou chegar na proposta única de valor? Eu vou ter que passar pela solução. Então, a solução é o como você vai materializar essa proposta única de valor. Que você vai descrever qual que é a sua proposta única de valor e a solução você vai descrever como você vai implementar. Existe uma diferença que, às vezes, as pessoas confundem. Existe o que a gente chama de proposta única de valor e existe um campo aqui chamado Unfair Advantage. Unfair Advantage seria vantagem injusta, ou como diz o nosso amigo Geber, né? É a vantagem de lascar. O que seria a vantagem de lascar? É aquele molho secreto ou aquela receita que você tem para implementar a solução que você quer. Por exemplo, uma das empresas que mais se destacou aqui no ecossistema local foi a Inloco Media, que desenvolveu uma solução para você que tinha... Ele conseguia determinar a localização de pessoas em ambientes indoor, como, por exemplo, em shopping, e esse tipo de informação, ela alimentava sistemas de pessoas que iam fazer recomendação de marketing, certo? Para analisar comportamento. Então, a proposta única de valor é que eles entregavam ali questões de localização para fins de geomarketing. O como eles fazem isso é o algoritmo que eles faziam de pegar os dados do celular da pessoa e usar GPS, acelerômetro, bússola, sei lá, as outras questões e gerar localização. Então, essa era a Unfair Advantage. Então, por exemplo, no caso da galera do turismo, vai ser, talvez, esse algoritmo que vai pegar um tipo de... Eu quero fazer um roteiro gastronômico. Ele vai pegar as entradas do usuário e vai proporcionar essa jornada automatizada. Então, é esse algoritmo que faz isso, é que é a vantagem injusta deles, tá? Aí tem 2 regiões aqui que a gente não falou. A gente já falou dessas 5 primeiras aqui em cima. As métricas-chaves, que são aquelas métricas, aqueles indicadores que vão dizer como o seu negócio está crescendo, ou se ele está andando, se ele não está andando. Então, vocês vão ter que listar que tipo de métrica eu vou utilizar para saber se o meu negócio ele está cumprindo o papel que ele se dispõe a cumprir. E os canais vão ser como eu vou conectar, né, levar a minha proposta de valor para os meus clientes. Aí a gente ainda tem
duas regiões aqui de baixo, que é vocês pensarem na estrutura de custos de vocês e pensarem no fluxo de receitas, porque vocês vão começar a pensar em como vocês vão construir a solução de vocês. Uma coisa para vocês pensarem é que existem diferentes modelos de negócio, a gente costuma dizer, né? Por exemplo, de comercialização. Eu tenho negócios que são B2B, que é business to business. Então, é um negócio vendendo para um outro negócio. No caso, por exemplo, do Vinícius, do grupo dele, suponha que eu estou vendendo a minha solução para uma clínica, para um hospital. Então, eu estou vendendo de negócio para negócio. Mas você pode chegar e falar, não, Fernando, eu quero agora vender diretamente para cada médico. Eu quero que cada médico compre uma licença do software, como cada um compra a licença do Microsoft Office. Então, esse modelo não é business to business, pode ser business to consumer. Então, é B2C. Como o Uber, por exemplo. Qual é o desafio de modelos de negócio B2C? Eles são, num primeiro momento, eles chamam a atenção, porque quando ele escala, quando você tem milhões de usuários, você fala, pô, o negócio pipoca. Por outro lado, você tem o desafio de conseguir fazer essa escala. Para você conseguir escalar uma solução B2C, você gasta dezenas de milhões de reais, certo? Ou de dólares. Raquel, boa sorte lá, viu? Manda lembranças. Valeu. Tá? Então, você pense em relação a isso, tá? Então, o Lean Canvas vai ajudar vocês a pensar nisso. Então, vocês vão começar a escrever e vocês vão ficar reescrevendo, porque vocês vão montar as hipóteses de vocês e vão correr atrás de entender. Esse tipo de estrutura ajuda vocês a pensarem em como vocês vão estruturar a solução de vocês e o modelo de negócio de vocês e pode dar dicas em relação a identificar, por exemplo, como vocês vão projetar a solução de vocês. Porque detalhes ligados à comercialização ou meio de pagamento podem, por exemplo, ajudar vocês na concepção da solução. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui? Fez sentido tudo certinho? Beleza. Tem mais uma coisa para vocês, só para a gente finalizar, que é o que a gente chama de modelo ARM. Tá? Modelo ARM, ele tem um acrônimo de 3 letras. É ARM de A de aquisição, R de retenção, M de monetização. Tudo bem? Então, não sei se vocês já viram fotos de um funil de vendas. Como a gente está correndo aqui, eu vou falar rápido, mas eu tenho que pensar em como eu vou adquirir o meu cliente. Então, imagina, vocês passam aí um tempo desenvolvendo a solução, galera de educação, desenvolve lá a solução que vai ajudar o professor. Então, eu preciso ter uma estratégia para adquirir esses clientes. Como é que eu faço esses professores utilizarem a minha solução? Certo? Então, para isso, vocês vão ver, um dos parâmetros que é importante vocês pensarem, é pensarem no custo de aquisição do cliente. Quanto eu gasto para, em média, adquirir um cliente? Tornar esse cliente um cliente. Então, muitas vezes, por exemplo, existe um serviço que está bem agressivo, não sei se vocês conhecem, chamado Daqui, onde o pessoal é meio que um concorrente do iFood, você pede, só que no foco deles é em compras de mercado, e você compra em 15 minutos, eles propõem a entregar na sua casa. Então tem aí o pessoal dando bônus aí de R$50 para compra nos 100 primeiros reais. Ou o iFood chega e fala, olha, você está lá, a primeira compra, você compra uma refeição por 99 centavos, você compra um hambúrguer. O iFood está subsidiando aquela diferença, porque ele está pagando aquele montante para que você use a plataforma. Por quê? Porque ele tem evidências de que quem usa uma primeira vez, ou quem usa por algumas vezes no início, ele dá aqueles descontos e ele começa a reutilizar. Então, ele dá um desconto, uma vantagem financeira para fazer o usuário usar, que ele a princípio não usaria. Então, ele usa o serviço e depois ele vai ficar lá dentro. Existem estratégias para reter o cliente. Então, você tem modelos em que você tem promoções muito agressivas para adquirir o cliente, mas não tem foco na retenção. Então, é o que a gente costuma falar de balde furado. Pega as empresas de telefonia celular. Você tem promoções agressivas para entrar, mas depois de um ano, seus bônus vão embora, e se você está pagando mais caro do que um novo entrante. Então, às vezes, é mais vantajoso você trocar de operadora ou você ligar na operadora e reclamar. Então, não adianta só você
adquirir o cliente. É interessante você ter estratégias para reter esse cliente, mantê-lo, por exemplo, lá dentro da sua base de clientes. Então, uma estratégia que ficou muito popular nos últimos anos foi o uso do cashback. Então, imagina para o usuário, eu posso comprar numa loja e ter 10% de desconto, ou eu posso comprar numa loja, pagar o preço full e ter 10% de cashback. No final das contas, o valor líquido que eu tenho lá é o mesmo. Só que um eu já recebo antes da compra, no desconto, eu pago menos. Mas no cashback eu tenho que muitas vezes fazer uma nova compra, ou seja, eu vou ter 10% se eu comprar novamente naquela loja. Então é uma estratégia para trazer o cliente de volta e fazer ele recorrer. Tá certo? E a outra questão do modelo de monetização. Como eu vou monetizar o meu produto ou serviço, eu vou transformar isso em receita. Tudo bem? Então, é com isso que vocês vão fazer essa quest. Então, quais são as atividades-chave do seu negócio? Pergunta 1. Vocês vão preencher o link Canvas. 2. Qual seria a estrutura de custos do meu negócio? 3. Como os clientes vão ficar sabendo da sua solução? Como eu vou manter os clientes fiéis? Então, isso está relacionado à aquisição e retenção. Quais as possíveis fontes de financiamento e recursos? Né? Quanto o cliente estaria disposto para pagar pela sua solução? Qual o potencial de escala da sua solução? Que influências o modelo de negócios tem no MVP? Né? E aí vocês vão preencher o link Canvas. E aqui vocês têm os vídeos para dar o suporte. Tudo bem, pessoal? Beleza. Beleza, qualquer coisa vocês cutucam a gente lá no chat. Essa é uma quest que tem bastante coisa para fazer, mas ela pode ser muito ilustrativa e esclarecedora para complementar o que vocês têm feito até agora. Tudo bem? Eu acho que... Alana, você tem informações sobre como ficou segunda-feira? Feriado. Feriado, né? Então, pessoal, feriado. Então, a gente tem que olhar nosso calendário, tá? A gente falou de fazer a mentoria, começar a primeira semana. Na semana que vem. Então, a gente vai ter uma mentoria para acompanhar vocês. A gente vai passar para vocês também a avaliação 360, que vai ser, vocês vão avaliar seus colegas de equipe com o objetivo de trazer um feedback sobre como tem sido até agora o trabalho na equipe, muito mais com foco em como vocês podem melhorar a comunicação entre vocês e como vocês podem aumentar o engajamento da turma. Outro ponto, vocês também, a gente queria combinar com vocês, o Demo Day vai ser no dia 20 de dezembro. Já aguardem na agenda de vocês. Então, a disciplina vai terminar no dia 20 de dezembro. E o Demo Day ele vai ser realizado excepcionalmente fora do horário noturno. Ele vai ser realizado no dia 20 pela manhã. Tá? Se nem todos puderem, é interessante ter pelo menos uma pessoa de cada equipe. 2 pessoas, na verdade, porque tem que ter redundância. Por que a gente vai fazer o Demo Day fora do horário da noite? Porque o Demo Day vai ser feito junto com a turma da manhã e ele vai ser realizado aqui, todo ano ele é realizado aqui no Porto Digital. Né? Eu estou fisicamente hoje aqui. Quer dizer, o Demo Day deve ser remoto, tá? Mas todo ano a gente tem a participação de atores do mercado, então já tem 2 edições que a gente tem investidores, um investidor de Portugal, um outro brasileiro que mora na Alemanha, a gente traz pessoas do mercado, e esse é um evento que tem virado uma tradição, tanto que ele, quando era presencial, era realizado aqui no Porto Digital, então é uma oportunidade até para que vocês tenham visibilidade e tenham a oportunidade de fazer conexões. Então, nas edições anteriores, parte das equipes receberam convites para continuar, eventualmente até ser investido, e ter pessoas que participaram dali, tiveram oportunidades de estágio como decorrência da jornada deles em projetão. Então, a gente encoraja muito que vocês participem do Demo Day conjunto com a turma da manhã, porque vai ser muito bom, tanto para vocês como para a gente, porque a gente consegue fazer esse evento ganhar mais tradição e agregar mais valor e contemplar cada vez mais interessados. Tudo bem? Beleza. Vamos embora?
Vamos fazer esse esforço de vocês aí virar aí alguma coisa que gere mais oportunidades para vocês. Não necessariamente um empreendimento, mas que gere oportunidades que agreguem valor para vocês. Tudo bem? Então é isso, Tudo galera. certo. Muito obrigado aí pela atenção, por terem ficado aí até o final. Boa semana de Boa trabalho. semana para vocês.